Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós colocamos tudo no altar de Deus. Começamos o dia de hoje consagrando a nossa vida, consagrando o nosso dia, consagrando nossa família, planos, desejos, sonhos, tudo nas mãos de Jesus Cristo. Apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos ao Senhor a nossa casa e colocamos tudo no altar de Deus. Apresentamos tudo, colocamos tudo no altar do Senhor, crendo que o Senhor intervém, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua família, seus negócios, seus projetos, Pai. E no nome de Jesus, Pai, nós fazemos aliança contigo, nós fazemos mais entrega, mais rendição a Ti, porque sabemos que no altar tem resposta, onde há rendição, aonde há entrega. Por isso, Pai, colocamos os nossos caminhos todos diante de Ti agora. Entregamos no altar do Senhor, crendo, Senhor, em obediência. E hoje, Senhor, nesse altar que nós estamos levantando de adoração, de fé, de busca, esse altar profético onde cremos que temos resposta de Deus, nós também colocamos a nossa obediência diante de Ti. O que o Senhor mandar, nós queremos seguir. O que o Senhor falar, ó Deus, nós queremos obedecer. Nos entregamos a Ti, nos entregamos à vontade do doce e amado Espírito Santo de Deus nesse começo de dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos, Pai, por toda falha, nos arrependemos por toda fraqueza, nos arrependemos por toda limitação e nos colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, declarando que Tu és o Senhor da nossa vida, declarando que Tu és o Senhor da nossa casa e que não há nada impossível para Ti. Por isso, Pai, nós oramos agora de forma ousada, acreditando em milagres, acreditando no sobrenatural de Deus e declaramos saúde ao corpo físico dessa pessoa. Toda doença agora, renda-se a Jesus Cristo. Toda depressão, toda ansiedade, todo tipo de doença rara, todo tipo de ataque espiritual, de perseguição, de inveja, de maldade que essa pessoa está enfrentando, nós declaramos agora por terra. No nome de Jesus, declaramos por terra que essa pessoa seja livre agora, que essa pessoa seja liberta agora, que o poder de Deus toque ela agora. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça. Toque-a com o Teu favor, Jesus. No nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre ela, a bênção do Senhor sobre a casa dela, sobre a família dela. Pai, essa pessoa que está orando por portas abertas, nós Te pedimos agora, abra portas, Pai. Libera Teu poder, libera Teu favor sobre a vida dessa pessoa e abra portas. Derrama da Tua graça, derrama do Teu sobrenatural sobre a vida dela, sobre sua família, sobre seus negócios. No nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, até sobre aqueles que estão prostrados, aqueles, Pai, que as notícias que têm chegado ao seu ouvido são notícias avassaladoras, desanimadoras. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sustenta. E o Senhor vai sustentar a vida dessa pessoa, o Senhor vai sustentar seus negócios, o Senhor vai sustentar seus filhos, o Senhor vai sustentar todas as áreas da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o Teu poder, ó Deus. Toque-a com a Tua graça, meu Pai, e desvia agora dela, do caminho dela, dos negócios dela, toda a maldade, toda obra de inveja, toda contrariedade, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar destruir, tudo aquilo que vem para tentar envergonhar, tudo aquilo que vem para tentar difamar, nós oramos agora para que esse mal caia por terra. No nome de Jesus, Pai, declaramos sem efeito todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa, todo tipo de ataque do inimigo contra essa casa está por terra agora. E essa pessoa, Pai, que está amarrada pelo pecado, amarrada por vícios, amarrada em relações erradas,
conexões erradas, amizades erradas, alianças erradas. Senhor, corta o laço agora do passarinheiro. Corta o laço do passarinheiro agora em nome de Jesus. Essa boca que amaldiçoa, Pai, essa boca que maldiz, essa boca que difama, essa boca que calunia ela, nós quebramos agora completamente todo tipo, Senhor, de palavra maldita, todo tipo de invencionice, todo tipo, Senhor, de obra camuflada, Senhor, que está forjando ou já forjou algo contra ela, seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus. Que o sangue de Jesus te cubra, o sangue de Jesus cubra a tua casa, o sangue de Jesus guarde a tua entrada e guarde a tua saída. Nós declaramos tu e toda a tua casa abençoados, abençoados pelo Senhor. Meu Deus, gratidão, gratidão, porque estamos diante do altar de Deus, e no altar de Deus nós cremos na resposta. Sim, Pai, no nome de Jesus Cristo, declare junto comigo, o altar tem resposta. Declare com fé, declare crendo, o altar tem resposta. Aonde a entrega genuína, há resposta. Se você entregou a Deus tua vida, teu coração, se você entregou esse dia nas mãos de Deus, você vai ter resposta, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma palavra para o Rômulo. Se a sua esposa está aí, a esposa do Rômulo, ou ele está aí, Deus visita vocês nessa hora, no nome de Jesus Cristo, com provisão especial. Com provisão especial, com milagre de Deus, com livramento do Senhor. O Senhor também me mostrou um empreendedor colocando as duas mãos na cabeça assim, e muito temeroso, sabe, muito preocupado. E o Senhor manda dizer para você, não se preocupe, porque o Senhor é a tua fonte, e o Senhor é uma fonte inesgotável. Independente das notícias, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo lá de fora, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Deus é a sua fonte, Deus é a fonte da tua casa. Amém? Eu quero liberar uma palavra também para a esposa do Juarez. Deus está te visitando agora, Deus está visitando a casa de vocês, Deus está visitando a vida do Mateus. Deus está visitando a vida do Mateus na casa do Juarez. Toque com teu poder nessa família, Pai. Toque com teu poder nessa casa. No nome de Jesus, libera do teu poder. Libera do teu favor sobre eles. Um grande livramento está sendo dado. Uma grande porta está se abrindo. E essa depressão que tem atacado está se rendendo agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também me disse, diga para Sônia. Sônia, o Senhor tem um chamado para a tua vida. Sônia, o Senhor tem propósito para a tua casa. O Senhor tem separado vocês, a família de vocês, para coisas maiores. O Senhor também me mostrou uma pessoa que passou por uma isquemia, que está aí me ouvindo. No nome de Jesus eu quero liberar uma palavra de saúde, Jesus Cristo da saúde. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele cura, Ele opera milagres. E eu oro agora pela sua cura total e completa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 44. Quero pedir para você hoje nós vamos liberar conselhos e lições do Salmos 44. Quero pedir para você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilha com 10 pessoas. Manda para pessoas próximas de você. Por que compartilhar? Porque muitos de vocês também foram abençoados por um compartilhamento. Então não esqueça disso. Compartilhe. Isso não pode ser um fardo. Isso deve ser motivo de alegria. Até porque você vai ter resposta de Deus aqui nessa oração. Amém? Você vai ter resposta, então compartilhe. O Salmos 44 diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Tu expeliste as nações com a tua mão, mas a eles plantaste. Afligiste os povos,
mas a eles estendeste largamente. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena livramento para Jacó. Por ti derrubamos os nossos adversários. Pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Pois não confio no meu arco, nem a minha espada me pode salvar, mas tu nos salvaste dos nossos adversários e confundiste os que nos odeiam. Em Deus é que nós temos gloriado o dia todo e sempre louvaremos o teu nome, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste e não saís com os nossos exércitos. Fizeste-nos voltar as costas ao inimigo e aqueles que nos odeiam nos despojam à vontade. Entregaste-nos como ovelhas para alimento e nos espalhaste entre as nações. Vendeste por nada o teu povo e não lucraste com seu preço. Puseste-nos por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria àqueles que estão à roda de nós. Puseste-nos por provérbio entre as nações, por ludíbrio entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos volvemos falsamente contra o teu pacto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, para nos teres esmagado onde habitam os chacais e nos teres coberto de trevas profundas. Se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus e estendido as nossas mãos para um Deus estranho, porventura Deus não haveria de esquadrinhar isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Mas por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pegado ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por tua benignidade. Esse salmo aqui, ele traz lições importantíssimas, proféticas para a nossa vida. O verso 1 diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste nos dias deles, nos dias da antiguidade. Lembre-se do que Deus já fez. Quando o desânimo quiser abater você, quando a tristeza quiser apanhar o teu coração, lembre-se do que Deus já fez. Quando você tiver dúvida do seu chamado, quando você tiver dúvida se Deus está com você ou não, dá uma olhadinha lá para trás, de como Deus foi fiel contigo, de como Deus te guardou, de como Deus te sustentou, de como Ele operou um milagre, de como Ele mexeu com as coisas ao seu redor, de como Ele levantou pessoas para lhe dar um norte, para te abençoar. Parece que quando estamos em meio aos problemas, parece que existe um muro, sabe? Bem aqui na frente dos nossos olhos, que nos impede de olhar para trás e contemplar as bênçãos de Deus em nossa vida, quantos milagres que aconteceram, quantas coisas boas que Deus colocou na nossa vida. Muitos de vocês são um milagre de Deus. Tem gente que está aqui nessa oração, que talvez não era nem para estar vivo, não era para estar respirando, mas Deus fez um milagre, te livrou do acidente, te tirou de um quarto de UTI, você se recuperou de um câncer, tantas coisas boas que aconteceram na sua vida. Nós não podemos deixar de lembrar do que Deus fez, do poder de Deus, do que Deus pode realizar. E olha, eu não sei há quanto tempo você anda com Jesus, mas eu já ando com Jesus há mais de 20 anos. E eu posso dizer para você, Ele já me tirou de cada enrascada. Ele já me tirou de cada situação difícil. É por isso que o salmista diz aqui: lembrem do que Deus fez na vida de vocês.
Alimente a sua mente com a fidelidade de Deus. Você que só pensa no problema, você fica ansioso. Mas você que lembra das vitórias, fortalece a sua fé. Quando você lembra do que Deus fez, você fica de pé. Por isso, pare de repetir que você tem um problema e comece a repetir o que Deus já fez. Diga: Deus já me tirou de um problema maior. Deus já me deu vitória sobre uma situação pior. Ele já mudou a minha história várias vezes. Eu sou um milagre de Deus, minha casa é um milagre de Deus. O Salmos 44, verso 3 tem outra lição para nós. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço lhes deu vitória, e sim a tua destra. Pare de confiar só em você. Pare de confiar só no seu salário. Não faça mais uma média no momento que você está. Não faça só uma média do que está para entrar na tua empresa, do que entrou nos últimos meses, e daí você está aguardando com que o mês feche no valor que você precisa para pagar suas contas. Não confie só em você. Coloque a sua confiança em Deus, porque Ele pode te surpreender. Coloque Deus como sua fonte, porque você sabe, às vezes uma vírgula, às vezes um pequeno prejuízo, uma perda aqui, um negócio que não vai adiante, um contrato que alguém desiste, pode mudar completamente a receita do mês. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, Ele pode abrir fontes novas, Ele pode nos surpreender. E tem muita gente preocupada aqui. Hoje nessa oração Deus me mostrou isso quando eu estava orando aqui no início. Eu falei para você, eu tive uma visão com um empreendedor com as duas mãos na cabeça, assim, com a cabeça baixa, pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou vencer isso? Coloque a sua fé em Deus. Você não precisa colocar a fé em mim. Você tem que colocar a fé em Jesus. Você tem que colocar a fé na palavra que não falha. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Coloque a sua fé naquele que supre. Trabalhe, faça o seu melhor, transpire, mas coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé no Deus que vai prover, no Deus que vai te surpreender, no Deus que vai abrir portas novas, no Deus que vai colocar gente que você nunca viu na sua vida. Deus vai colocar gente no teu caminho para te abençoar. Não é tudo sobre esforço humano. Você pode fazer tudo certo e ainda assim precisar de Deus. Quantas pessoas que dizem isso? Eu faço tudo certo, pago os meus impostos, sou um bom profissional, pago as minhas contas em dia, não prejudico ninguém, mas está dando tudo errado para mim. Você está confiando demais na sua força. É duro o que eu vou dizer para você. É muito duro o que eu vou dizer para você. Mas existe um grande perigo do orgulho falar por meio da nossa boca. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos. Deus resiste a quem é soberbo. Deus resiste a quem é orgulhoso. Daqui a alguns dias eu vou colocar um podcast aqui no ar, no meu canal A Voz Podcast, que está incrível, certo? Está sendo maravilhoso, está sendo uma benção esse podcast A Voz. E você sabe que eu recebi um convidado aqui, e esse convidado, a empresa dele estava valendo 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. E houve uma crise. E antes de acontecer essa crise, veio um homem indiano e fez um cheque para ele, antes da crise, de 26 milhões para comprar a empresa, para comprar a estratégia. Daí o meu convidado pegou aquele cheque, jogou na mesa e disse: o que você está pensando?
Ele contou da boca dele. O que você está pensando com esse cheque de 26 milhões? Isso é uma afronta. E ele disse que naquele momento ele se deu conta que ele estava sendo orgulhoso. E ele disse que já vinha sendo assim, depois que os negócios começaram a prosperar, depois que as coisas começaram a ficar bem. O orgulho vai nos deixando até com a voz mais grossa. A gente quer ter sempre razão em tudo. E deu essa crise que ele teve que pegar dinheiro de outra empresa para cobrir os gastos dessa empresa que valia 900 milhões de reais. E daí ele conta no podcast, logo vai sair esse podcast no ar. Ele conta que o orgulho não é uma coisa boa para o homem, ainda mais nos negócios. E daí ele conta como que conseguiu se recuperar e o que ele aprendeu, tirou de lição nesse negócio. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque muitas vezes na nossa vida, sabe, o orgulho que a gente que faz, que a gente que produz, que a gente que trabalha, que a gente que conquistou, porque eu sou bom, porque eu sei das coisas, tudo isso pode abater o homem, tudo isso pode tirar o homem do propósito de Deus. O salmista diz aqui, e isso para mim, sabe, é muito verdadeiro, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço lhes deu vitória, e sim a tua destra. Faça a sua parte, mas confie sempre em Deus para fazer o impossível. E quando nós erramos, irmãos, por causa do orgulho, nós temos que ter a humildade para pedir perdão. Quando erramos por causa do orgulho, porque o orgulho tenta falar, o orgulho tenta dizer, eu sou bom. Quando você peca por causa do orgulho, seja humilde para procurar a pessoa e dizer, olha, meu irmão, eu estava de cabeça quente, eu fui orgulhoso e eu te peço perdão. Peça perdão às pessoas com quem você foi orgulhoso, peça perdão para as pessoas que você errou, que você falou demais e não faça mais isso, não repita mais esse erro, seja humilde. E você, que de repente alguém foi orgulhoso com você, alguém, sabe, falou grosso com você, seja também humilde para perdoar essa pessoa. Porque às vezes não é só o outro que errou com a gente também está errando de não perdoar a pessoa, de achar que sempre a gente está certo. Se nós seguirmos esse caminho da humildade, nós veremos os resultados disso. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Se pecou, pede perdão. Todos nós, eu, vocês, todos nós, o orgulho, ele vai nos rodear. O orgulho, ele vai tentar dominar o nosso coração. A soberba da vida vai tentar tornar você uma pessoa que você não é. E quando o Espírito Santo mostrar isso para você, se arrependa. Peça perdão ao Senhor e não faça mais isso. Amém? Talvez aí esteja a saída para você vencer esse problema que você está enfrentando. É a humildade. É você se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, eu fui um homem, eu fui uma mulher prepotente. Eu fui uma pessoa orgulhosa. Eu, na minha soberba, no auge do meu orgulho, eu acabei falando o que eu não devia falar. Me perdoa. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, eu não quero ser assim. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero fazer uma oração por você agora. Amém? Você que está aqui junto comigo, que vai orar agora, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você puder compartilhar com 10 pessoas essa oração, faça isso. Amém? Faça isso. Compartilhe com alguém que está próximo de você. De repente essa palavra vai ajudá-la, vai tirá-la de uma situação difícil. Hoje eu quero dar 2 indicações aqui para você. Esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Ele é um best-seller porque eu acredito muito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Quase todos os convidados que eu trago aqui, a gente sempre fala que Deus fala através dos sonhos. Mesmo que você não acredite, isso não muda o fato de que Deus pode, sim,
nos dar um sonho profético. Esse livro aqui você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Esse aqui é o Café com Jesus, é o meu devocional. Olha só, uma palavra para cada dia. E se você adquirir mais de um, para dar para cliente, para dar para fornecedor, para dar para família, para dar para vizinhos, para amigos, eu vou fazer uma dedicatória para você que está evangelizando essas pessoas, ok? Vou fazer uma dedicatória especial para você. Amém? Esse livro aqui tem mais de 365 orações e centenas de orientações e conselhos para o teu dia a dia. Vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também, domingo agora eu vou estar ministrando na igreja que eu congrego. Não estou à frente dessa igreja, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou à frente da igreja, né? Que eu cuido da igreja. Não estou cuidando da igreja, tá? No momento não. Eu estou apenas servindo na igreja, sou voluntário na igreja e tenho a alegria de fazer isso. E domingo eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, ok? Domingo 9 da manhã. É de manhã o culto, ok? Vamos orar? Posso orar por você? Coloca aqui nos comentários. Tem uma pessoa que está com uma ardência bem aqui no coração, certo? Eu não sei quem é, mas o Senhor me mostrou. Tem alguém aí que está sentindo uma ardência bem aqui. Em nome de Jesus, uma ardência aqui no coração. Tem uma mulher aí chamada também Bibiana, que Deus está te visitando agora, Bibiana. Deus tem promessas para ti. Deus tem promessas para tua casa. Deus está te visitando. E o Senhor me deu uma palavra, um nome chamado Chad. Olha que nome diferente, Chad. Tá? Deus está visitando você. Tem resposta no altar para a tua vida. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar, Senhor Jesus Cristo. Graças te damos. Há um liberar do Senhor aqui nessa oração. Senhor, somos tão gratos a Ti, porque sabemos, ó Deus, que por mais que sejamos fortes, por mais que tenhamos inteligência, por mais que tenhamos habilidades, tudo vem de Ti. Tu és a nossa fonte, Senhor, e essa fonte nunca secará. Essa fonte nunca terminará. Tu és o Deus poderoso, supremo, extraordinário. Por isso, Pai, nos rendemos a Ti. Rendemos nosso coração a Ti, Pai, pedimos perdão. Sim, Jesus, pedimos perdão, porque o altar é entrega, o altar é rendição. Pedimos perdão por toda vez que fomos orgulhosos, por toda vez que fomos soberbos, por toda vez, Pai, que agimos errado com as pessoas. Pedimos que o Senhor nos perdoe, consagramos a nossa vida no altar, nossa boca, nossa língua, nossa força, Pai, nós colocamos no altar. E cremos, Jesus, que Tu és a nossa força, Tu és o Deus forte, Tu és o Deus da nossa providência, Tu és o Senhor da nossa casa e certamente está cuidando de nós e de tudo que diz respeito a nós. Toque-os com o Teu poder, Pai, que cada pessoa que está aqui nessa live hoje seja tocada pelo Teu poder. Eu digo a toda doença, renda-se agora ao poder maior, ao poder de Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. Que toda doença agora renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Toda pessoa que está amarrada, presa espiritualmente, nós declaramos agora, seja livre. Seja livre, seja livre. E essa pessoa, Pai, que está colocando a fé no Deus vivo e poderoso, no Deus forte, no Deus grande, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que pode reverter situações, que pode mudar cenários, que pode mudar conselhos. Senhor, nós colocamos agora diante de Ti e pedimos uma intervenção divina. Tu és o Deus que pode interromper agora esse ciclo de dor, esse ciclo de dificuldade, de miséria na vida dessa pessoa, de reverter. Eu quero declarar em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, Senhor, está acontecendo reversão, está acontecendo mudança, está acontecendo transformação no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra, o dia de hoje será uma bênção do Senhor. Amém e amém. Compartilhe essa oração, 9 da manhã, eu vou estar aqui ao vivo, com uma live profética, e depois às 18 horas. E não esquece, 7 da manhã agora tem episódio lá no podcast A Voz. Que Deus abençoe a todos e até mais.